Você já percebeu como os ensinamentos de um grande sábio chamado Jesus fazem falta no mundo de hoje e são importantes para que sejamos cada vez melhores como humanidade? O que eu quero fazer no vídeo de hoje é te falar sobre 5 grandes lições de Jesus Cristo que são confirmadas pela ciência mais atual. Eu acho que esse é um bom momento para nós refletirmos sobre como esse grande sábio transformou o mundo com as suas ideias. E seja você cristão ou não, eu tenho certeza de que você tem muito a aprender com ele. Eu certamente continuo aprendendo muito. Primeira lição. A primeira grande lição que Jesus Cristo nos traz é, na verdade, uma lição que todos os grandes sábios da humanidade nos trouxeram. É você observar a vida da pessoa e enxergar por que essa pessoa é sábia. A primeira lição é a diferença entre um sábio e um guru. Sábio é aquele que vive o que ensina e ensina o que vive. E você olha para a história e você vê alguns poucos seres humanos que demonstraram essa sabedoria em suas vidas. Um bom exemplo disso é certamente Sócrates. No meu entendimento, ele é um dos maiores sábios, se não o maior sábio da história do pensamento filosófico. Sócrates era ateniense grego e, por ser um homem cujo pensamento desafiava muito o padrão estabelecido em sua época, ele acabou sendo acusado injustamente, sob acusações infundadas. Foi a julgamento. E se você quer ler sobre o julgamento de Sócrates, leia o livro do seu principal aluno, Platão. O nome do livro é Apologia. Às vezes, você o encontra como Apologia de Sócrates. Eu vou deixar o link direto de compra desse livro na descrição deste vídeo, se você tem interesse nessa leitura. Bem, o livro basicamente narra a defesa de Sócrates perante as pessoas que o estavam julgando. E o que estava em jogo ali era a vida dele. Sócrates poderia ser condenado à morte e, curiosamente, as pessoas que o julgavam deram a Sócrates a oportunidade de voltar atrás em tudo o que ele dizia, negar tudo e sair vivo. O que Sócrates fez foi denunciar a hipocrisia das pessoas que o estavam julgando. E assim, ele foi condenado à morte. Mas para Sócrates, a verdade era o mais importante do que preservar a sua própria vida. Sócrates morreu, tendo sido obrigado a beber o chá de um veneno chamado cicuta, que lhe ocasionou uma morte dolorosa. Sócrates é então um grande sábio, porque ele viveu o que ensinou e ensinou o que viveu. O tema desse vídeo é Jesus. E tem uma imagem da vida de Jesus que me vem à cabeça nesse momento e que demonstra quão sábio ele era, pois na cruz, depois de ter passado por tudo que passou, ele olha para o céu e fala: "Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem." Eis aí a vida de um sábio que, mesmo em um momento no qual teria todos os motivos para reclamar e xingar, o que ele pede é que Deus Pai perdoe aqueles que não sabem o que estão fazendo. Esta é a grande primeira lição de Cristo, que eu quero trazer aqui para você. É importante refletir sobre essa lição em um momento muito importante da nossa história, da nossa cultura, porque o que mais vemos pela internet hoje são gurus, pessoas dizendo como você deve viver, como você deve agir, o que você deve pensar e sentir. E muitas vezes, quando você examina a vida dessas pessoas, elas não vivem o que ensinam, curiosamente. Tantos outros sábios existiram na história da humanidade. Esses seres humanos absolutamente excepcionais nos ensinaram o quanto a sabedoria de vida é um caminho no qual vivemos de fato aquilo que acreditamos e ensinamos.
É impossível conseguir o tamanho da sabedoria desses grandes sábios, mas podemos tê-los como inspiração e, dentro do limite da nossa imperfeição, vivermos de acordo com o que falamos e mostramos aos outros. Esse é um caminho que certamente fará bem não só para você, mas para o mundo. Segunda lição. A segunda grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é conhecida como a regra de ouro do cristianismo. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você mesmo. Você encontra essa ideia no livro de Lucas e no livro de Mateus, com formulações levemente diferentes. No livro de Lucas, você encontra a seguinte passagem: tal como quereis que convosco procedam as pessoas, procedeis com elas do mesmo modo. E no livro de Mateus, você encontra a mesma formulação, só que descrita de uma forma um pouco diferente. Tudo quanto quiserdes que vos façam as pessoas, assim faz vós a elas. Essa ideia cristã encontra na ciência um paralelo muito interessante. Existem elementos estudados pela ciência da psicologia que estão diretamente ligados a essa ideia: a empatia, a compaixão e o altruísmo. Entre elas, existe uma certa diferença. O que a literatura científica mostra de maneira bastante contundente é que você agir com altruísmo e com gentileza perante o outro, de uma forma empática e com compaixão, é algo que promove em você ganhos significativos de satisfação com a vida, bem-estar e inclusive saúde. Dito de uma forma mais simples, quanto mais você segue a regra cristã na sua vida, esse grande ensinamento de Jesus, mais você é feliz, mais você é satisfeito com a sua vida, melhores são as suas relações e mais saudável você é. Pessoas que são mais altruístas tendem a ter mais saúde, tendem a viver mais e com maior qualidade de vida, e tendem a ser mais felizes, vivenciando relações mais saudáveis. E já que você está aqui no canal Luz da Revelação, o que fazemos aqui é trazer conhecimento científico e filosófico numa linguagem simples que todo mundo consegue entender, tudo para ajudar você na obtenção dos seus resultados pessoais. Se você considera ter valor nesse objetivo, você pode fazer um pequeno gesto que não vai te custar nada, mas que nos ajuda muito, que é você se inscrever aqui no canal. E se você puder e quiser, é claro, toque no botão de inscrição e ative as notificações. Esse pequeno gesto vai levar 2 segundos, mas sinaliza para o YouTube que esse vídeo tem valor para você e cada vez mais pessoas poderão acessar o vídeo e para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu fico muito grata e já que você vai se inscrever e ativar as notificações, toca no joinha, dá uma curtida no vídeo, porque isso também nos ajuda muito. Vamos à terceira lição. A terceira grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é a virtude da humildade. Outra ideia central do pensamento de Jesus Cristo é como a humildade é uma virtude, uma força, e para a gente entender o que é uma virtude, o que é um vício, vamos nos basear num pequeno livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte Sponville. Nesse livro, ele faz uma distinção do que é uma virtude e o que é um vício. O autor propõe o seguinte exercício filosófico: se você quer saber se algo é uma virtude ou se é um vício, basta você pensar como seria o mundo sem isso. Por exemplo, como seria o mundo sem a humildade? Seria um lugar pior ou seria um lugar melhor? É claro que o mundo seria um lugar pior sem a humildade, e, portanto, a humildade é uma virtude. Quando você pensa, por exemplo, na inveja, sem a inveja, o mundo seria um lugar melhor ou pior?
E é claro que nós temos que concordar que sem a inveja, o mundo seria um lugar melhor. Então, a inveja é um vício. Nos ensinamentos de Jesus Cristo, a humildade certamente é uma grande virtude que é muito bem exemplificada nessa famosa passagem no livro de Lucas. Se alguém bater em você numa face, ofereça também a outra. Esse é apenas um exemplo de diversos ensinamentos onde Jesus Cristo ressalta a ideia de humildade nas nossas vidas. E os estudos científicos em psicologia mostram que quanto maior é a sua humildade, melhores e mais fortes tendem a ser as suas relações com os outros seres humanos, e menores tendem a ser os seus conflitos no mundo. Nós, seres humanos, somos uma espécie muito social, e a nossa força aqui nesse planeta é a união verdadeira, compartilhando nossas inteligências e somando os nossos esforços. Assim fica muito mais fácil resolver os problemas. Assim chegamos até aqui, e então tudo que traz coesão às nossas relações aumenta o grau de confiança e faz com que sejamos muito mais fortes. Isso vale para suas relações pessoais, isso vale dentro das empresas, no seu trabalho. É interessante você perceber como a humildade é muito importante, e uma das coisas que a humildade faz, e é fundamental, é fazer com que nós estejamos abertos a aprender, a enxergar nossos próprios defeitos e a melhorar, porque sem humildade não existe melhora. Quem é arrogante acredita que já está pronto, e sem a humildade nós nunca aprenderemos. A humildade é a grande virtude que permite que nós estejamos sempre mudando e enxergando que temos sempre a melhorar até o fim da nossa vida. E essa é uma ideia confirmada pela ciência mais atual, que se aplica às suas relações pessoais. Humildade é fundamental no seu casamento, é fundamental na sua relação amorosa, para que você enxergue que você não é perfeito e que o outro também não é, para que você saiba ouvir a outra pessoa, para que você possa melhorar em você o que está prejudicando a relação. Humildade é essencial na sua relação com o seu filho, na sua relação com o seu pai, com a família, de maneira geral nas suas amizades e, como eu acabei de dizer, até na sua vida profissional. A humildade vai permitir que você enxergue as suas fragilidades e desenvolva as competências certas para você obter melhores resultados. Quarta lição. A grande quarta lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é a importância de você buscar propósitos e significado em vez de meros prazeres efêmeros. Essa é uma lição fundamental presente no cristianismo, e vale dizer que antes mesmo do cristianismo, o budismo já trazia essa lição de forma muito contundente. A filosofia grega tem vários pensadores que defendiam essa ideia. Mas quando nós olhamos para a vida, nós somos confrontados com a gratificação de prazeres imediatos ou com a rejeição desses prazeres imediatos, para buscarmos algo que nos traga mais sentido e propósito para as nossas vidas. E a ciência atual confirma de maneira muito contundente que quanto maior é a sua capacidade de rejeitar a gratificação imediata em prol de algo maior e mais importante, no futuro, melhores tendem a ser os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Um bom exemplo disso é a saúde. Você tem prazeres imediatos ao seu redor o tempo inteiro. Fast food, comidas industrializadas e sobremesas cheias de açúcar e gordura. Comer besteira hoje em dia é a coisa mais fácil que existe, e a gratificação é imediata. E no fim das contas, você precisa compreender que essa é a grande diferença entre um bom hábito e um mau hábito. A diferença entre o bom e o mau hábito é que um mau hábito te traz uma recompensa imediata, mas ele cobra o preço dele lá na frente, no futuro. Já o bom hábito te cobra o preço agora,
falar não para o junk food, para a besteira, e você vai pagar o preço de não ter aquele prazer, de ter que ir para a academia, você vai pagar o preço de vencer a preguiça e treinar com dedicação e disciplina. O preço você paga agora, mas o benefício você vai colher lá na frente e será duradouro. A lição fundamental que existe dentro do cristianismo é você treinar o seu autocontrole para saber rejeitar esses prazeres imediatistas em prol de algo que é maior e mais importante e que traga sentido e propósito à sua vida. E a ciência mais atual confirma que quanto mais você tem a capacidade de rejeitar prazeres imediatos em prol de algo maior e mais importante, no futuro, melhor tende a ser a sua vida. E a quinta e última lição de Jesus que eu quero trazer aqui para você, confirmada pela ciência mais atual, é o valor e a importância do perdão. Se tem algo que você encontra na postura de Jesus, é como ele é capaz de perdoar. E o perdão dentro do cristianismo é uma virtude muito importante. Nesse sentido, quando a gente olha para a ciência atual, nós vemos que a capacidade de perdoar é uma das coisas mais importantes para a sua saúde emocional. Muita gente tem dificuldade de perdoar outras pessoas e tem gente que tem dificuldade de perdoar a si mesmo, o auto-perdão. E isso é uma coisa que aprisiona. O perdão não significa você achar que aquilo foi bom, não significa, muitas vezes, você trazer a pessoa que lhe machucou de volta para a sua vida. O perdão tem relação com a sua libertação. O perdão é algo que você precisa para você virar aquela página e não deixar que aquele acontecimento te aprisione e te acorrente mais. E é claro que se foi uma pessoa que te machucou, você pode decidir, caso a caso, se vale ou não a pena trazer essa pessoa de volta para a sua vida. Só que a grande questão aqui é que, quando você não tem a capacidade de perdoar, você fica preso e amarrado no amargor de um ressentimento de algo que foi feito para você por outra pessoa, ou algo que você fez na sua vida e você não consegue virar a página. Prejudica demais a sua saúde emocional manter essas mágoas e rancores dentro de si. Os estudos científicos mostram que quanto maior é a sua capacidade de perdoar, melhor tende a ser a sua saúde de maneira geral, saúde física, mental e emocional. Você tende a ser uma pessoa que tem mais satisfação com a vida e maiores níveis de bem-estar. Então a virtude do perdão é algo que quebra correntes emocionais que te aprisionam numa vida que simplesmente não é saudável. Nessas horas eu lembro também de um outro grande sábio que foi o filósofo estoico Marco Aurélio. Ele tem uma frase que eu gosto de lembrar, que diz: "A melhor vingança é você não ser como aquele que te machucou." Eu penso que essa é uma ideia que casa muito bem com a ideia de dar a outra face que nós vimos anteriormente na lição da humildade. Porque tem muita gente que não apenas não consegue perdoar, mas guarda um rancor profundo. E essa amargura e ressentimento corrói o interior da pessoa. De modo que às vezes ela há anos guarda isso dentro de si e se torna uma pessoa profundamente amarga. E isso afasta as outras pessoas e prejudica as relações. Se você conhece alguém que se beneficiaria de alguma dessas lições que eu trouxe aqui, compartilhe esse vídeo. Eu quero agradecer você por ter ficado até o final. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui e que tenha melhorado a sua vida. Me conta nos comentários aí abaixo. Eu vou adorar ler e responder o seu comentário. Tudo isso nos ajuda muito para que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Te espero no próximo vídeo.